Conversar com o Joaquim. Joaquim, Olá, como é que é? Gomes. Estás Obrigado, bem? obrigado, Tu estou que és bem. pai, Estou feliz dia bem. também para ti. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Ontem fomos filhos, hoje somos filhos e pai, portanto... É verdade. É um dia que nos leva a duas reflexões profundas, porque se nós olharmos para a história do Dia do Pai, temos duas celebrações. Aquele pai, né, que é o pai adotivo, né, que é o pai de Cristo, São José, e aquele pai que sustentou os seus filhos sozinho, lutando. Então temos aqui duas reflexões profundas, uma religiosa e outra financeira e económica. Então acho que o tema E a tua é financeira e económica, Sim, claramente. exatamente, claro, porque a outra não... Não é muito coisa. E qual é o, falando de economia já e também de parentalidade ao mesmo tempo, qual é o papel do pai no que toca à economia da família, ou à economia familiar? Boas. Felizmente, os pais têm uma obrigação quase que inata, quase que natural, de sustentar os seus filhos, de prover, Claro. pagar as contas. Mesmo que não nos ensinem, nós sabemos por natureza, tanto pela observação quando éramos pequenos, tanto por ouvirmos, e mesmo aqueles pais que não sustentam os seus filhos, aqueles pais que fogem e sustentam, também sabem a razão pela qual eles fogem da responsabilidade. Ou seja, eu fujo de sustentar os meus filhos porque eu sei que é a minha obrigação, por isso eu fujo. Tanto aquele que foge, que não assume os filhos, aquele pai que assume os seus filhos, naturalmente sente essa obrigação, mesmo que ninguém lhes diga. Razão pela qual a primeira obrigação do pai financeira para com os filhos é esta, é de prover. Prover que é dar alimentação, é dar teto, é dar de vestir, né? São três necessidades principais, né? Teto, alimentação e formação, né? Portanto, depois tem outras obrigações do pai em relação aos filhos que depois também realmente vão, durante a caminhada, cruzando com outros fenómenos que também aqui falaremos. E porém, desculpa, há uma coisa que eu acho que claramente, como disseste, e concordo plenamente contigo, que ninguém nos ensinou a ser o provedor da casa. Exato, exato. É muito de exemplos e do que fomos vendo ao longo do nosso crescimento. Isso para as pessoas que tiveram pais presentes em casa, não é? Mas ao mesmo tempo sinto muito que essa imagem que o homem tem, que o pai tem de ser o provedor de casa ou da família está a mudar. Exato. Não é uma obrigação. Exato. Claramente que é uma obrigação sustentar os seus filhos. Exato. Isso é uma obrigação. Exato. Ninguém te pode dizer que não. É uma obrigação de um pai sustentar o seu filho. Não, quando digo obrigação, não é aquela obrigação de que tens mesmo que... Mas não, é obrigação no sentido de que se estás lá, queres o melhor para os teus filhos, então vais ter que prover Exato. para os teus filhos, não é? Exato. Mas também sinto, como estava a dizer, sinto também que está a mudar e isso também deve-se muito, provavelmente, às redes sociais, não é? Exato. E falando de redes sociais, queria também te perguntar... qual é a influência que tu sentes que as redes sociais têm no posicionamento dos pais hoje em dia? Muito bem, mas antes de responder, deixa-me só voltar àquela questão anterior, quando você disse que há crianças, né, que cresceram num ambiente onde o pai não esteja presente, se calhar não conseguem olhar para o pai como sendo um provedor. Essas crianças cresceram com um vazio, né, de que crescem com um vazio e com uma revolta. Sim. Okay? Esta revolta é mesmo sinal de que o meu pai me devia sustentar. Okay? E o pai que também está usando sabe que eu fugi, eu devia lá estar. Portanto, o dever de sustentar, de prover, de proteger, de ser o mentor do filho é natural, ok? E quando nós não preenchemos esse espaço, portanto, o filho revoltado, a mãe revoltada, é em função mesmo dessa obrigação natural. Pronto. Respondendo agora à tua pergunta em relação à influência das redes sociais, claro, não se pode negar, porque os pais ontem, os nossos pais, pelo menos, eram pilares, eram monumentos, não é? Portanto, eu não era amigo do meu pai, o meu pai era uma figura de consulta, de sustento. Hoje, os filhos são amigos dos pais, até às vezes ultrapassam, né? Os limites de hierarquia. Algumas casas não há hierarquia, até o filho manda o pai perde voz e claramente são esses fenómenos sociais, né? Portanto, a globalização em redes sociais, as crianças começam a olhar uns modelos de pai nas redes sociais, o que aprendem nos bonecos, nas novelas, querem praticar em casa, né? Portanto, a forma como os filhos dos europeus conversam com os pais, a forma como os filhos dos africanos conversam com os pais é diferente. Claramente, porquê? Porque a inserção da globalização das redes sociais na Europa é muito maior em relação à África. Portanto, em África há limitações. Ou o filho não tem acesso à internet, ou o pai é muito rigoroso. Mesmo os pais africanos que estão na Europa têm um comportamento, uma limitação diferente. Agora,
Estamos aqui a enfrentar o que chama de aculturação digital, né? Portanto, é aquilo, buscarmos a educação, os modelos de pai nas redes sociais, incluir as nossas famílias. Agora, em função dos pais, colocar limites, ok? Não limites a nível de não te posso dar internet, não te posso dar telemóvel, não te posso dar um tablet. Portanto, limites são outros, parte mesmo da própria educação, né? Do que eu passo para o meu filho, mas aquele, mesmo que lhe chegue outra informação, porque a informação aos filhos vai chegar. Claro. Pode não ser em casa, fora, na escola, a informação sempre chega aos filhos. Portanto, nós temos a obrigação de cimentarmos aqui essas bases e não negarmos que há um outro pai muito mais poderoso do que nós, que se chama internet, que vai formar o meu pai, o meu filho, se eu não preencher aquele vazio. Uhum. E também, há pouco disseste que o teu pai para ti era um monumento, não eras amigo dele, mas também é muito importante, e diz-me tu se concordas com isso que eu vou dizer agora ou não, mas também acho que é muito importante realmente o pai... Há uma frase que se diz, que eu não concordo de todo, que é que os filhos não podem ser amigos dos pais e vice-versa. Eu acho até que, para criar uma boa relação, é necessário o pai ou o filho serem amigos. Quando digo amigos, não é ser como, por exemplo, eu e tu que estamos aqui, vamos para um bar, beber um copo. Não, não tem que ser esse tipo de amizade. Mas uma amizade em que eu sinto-me na liberdade plena de poder sentar com o meu pai, conversar com o meu pai. Imagina, sobre as namoradas que eu tive, sobre o primeiro beijo que eu dei, sobre a minha primeira relação sexual com uma menina, não é? Eu acho que é necessário essa amizade e essa abertura em casa, tanto do filho para o pai e também do filho para a mãe, se for este o caso, não tendo um pai em casa. Então, e diz-me tu, existe essa importância para ti de existir amizade entre pai e filho? Não pode existir? Portanto, este argumento é a consequência dos novos ventos, ok? Hoje, portanto, a modernização, a globalização, as aculturações, né? Tanto, a educação da escola, mesmo também os currículos escolares já vão também mudando, portanto, vão trazendo estes novos modos de se tornar pai, inclusive, ok? Com quais não concordas muito, não é? Eu concordo no momento em que haja limites, né? Portanto, o meu filho tem que ter amigos também. Claro, eu posso ser amigo do meu filho, mas para que situações, né? Se eu quiser claramente conversar com o meu filho sobre questões ligadas à puberdade, à sexualidade, à educação financeira, não sou, eu estou ali não como seu amigo, mas sim como seu mentor. Okay? Porque ser amigo é diferente de ser pai, ser mentor, de ser padrinho, ok? Tanto que as pessoas ouvem mais conselhos daquelas pessoas que são menos amigas do que são muito amigas, né? Portanto, a ideia de que eu e os meus filhos somos amigos é bonita de se ouvir, mas quando começa a praticar, o pai pode depois chegar a uma altura em que ele perde o controle da sua autoridade. E no momento em que o filho te olha como sendo o meu amigo, a tua ou a sua autoridade claramente perante ele reduz. E o filho começa a olhar, se calhar, ou a professora na escola, ou os pais dos amigos, como sendo aquela autoridade. Eu não sou contra essa ideia de que os pais sejam amigos. Acho que cada pai educa seus filhos segundo a educação que recebeu também dos seus progenitores. Eu, pelo menos, venho de uma educação muito tradicional. E é isso que tento passar para os meus filhos. Não que eles me olhem como inimigo, mas sim como olhem como é professor, é autoridade, o que ele está a falar está sempre certo, não posso negar, ok? Até o dia que ele tenha também consciência própria. Portanto, acho que, claro, os filhos têm consciência própria, mas têm a noção das consequências das suas ações. Já voltamos à conversa e já voltamos também a discordar um com o outro. Ainda bem. Já voltamos também, Joaquim. Diz-me uma coisa, antes de realmente começarmos mesmo o tema em si, novamente. Vou dar um exemplo. O meu pai, há algum tempo atrás, ele ligou-me quase que uma ligação de amigo a pedir-me, basicamente, a mão da minha mãe em casamento. O meu pai não são casados ainda, vão se casar agora. O meu pai ligou-me quase que a pedir a minha bênção e a minha opinião enquanto filho e enquanto amigo. E o facto de ele ter-me ligado e pedido a minha bênção e a minha amizade como filho, eu não acho que seja redutor, porque o facto do meu pai tentar ser um amigo não quer dizer que eu vá olhar para outras pessoas que têm a mesma autoridade que ele, ou se calhar até superior, digamos, em termos de idade, não é? Que eu vá desrespeitá-las ou não vá conseguir ter o mesmo respeito por elas. Não, eu acho que é muito importante. Lá está, os limites. Eu sou amigo do meu pai, mas claramente também há limites. O facto de eu e o meu pai termos uma amizade não quer dizer que depois lá fora, outras pessoas da sua idade ou que tenham a mesma autoridade que ele, eu vou sentir a necessidade ou a vontade de faltar ao respeito, por exemplo, não é?
Exato, exato. Eu penso que, como eu disse, né, não discordo da ideia dos pais serem amigos dos filhos. Eu acho que tem fases, ok? Então, na primeira infância é o momento em que eu tenho a oportunidade de colocar bases no meu filho, as Sim, sementes, ok? Porque se eu começar a ser amigo dele logo desde os primeiros anos de idade, portanto, o meu filho vai crescer com essa abertura. Ok? Portanto, dou aqui um exemplo. Antigamente, nós, quando tivéssemos, né, quando estivéssemos com nossos pais e alguém peidasse, por exemplo, nenhum filho podia dizer que foi o pai, os filhos assumiam, né? Hoje, isso é só um exemplo, por exemplo, até um exemplo banal, mas hoje o meu filho em casa diz que não, foi o papá diretamente, ok? Porquê? Primeiro que são novos tempos, né? exato. São novos tempos. Depois é que são essas amizades, essas aberturas vamos dando aos nossos filhos. Amanhã, é mesmo em ambiente mais desconfortável possível. O filho vai dizer que não, foi o senhor meu pai, está a perceber a questão. Mas, ou seja, eu não discordo dessa ideia, só acho que tem fases, ok? Os filhos há momentos que precisam mesmo dos pais como amigos. Sim, sim, A sim. puberdade, por exemplo, a fase em que o filho precisa decidir se vai para a formação superior, ou se vai para o empreendedorismo, ou se vai emigrar. Portanto, há momentos que os filhos precisam dos pais. Momento em que os filhos precisam mesmo ir recebendo formação até terem bases sólidas, porque se ao meu filho faltar bases, o respeito, a educação, por favor, o dá licença, muito obrigado, né? Portanto, o senhor, o tio, a tia, por exemplo, se me faltar essas bases, vai chegar uma altura em que ser amigo do filho acaba por ser mais desastre do que outra coisa. Então, Agora, falando de economia, exato. quais são as lições económicas que os pais devem passar para os seus filhos? Boas. Essas lições económicas que também dependem, que também devem ser inseridas em uma base religiosa, moral e cultural, acima de tudo. Falamos no princípio do programa que hoje assinala-se duas reflexões. Aquele pai, não é, que sustentou o seu filho sozinho, ou então com a mulher que não podia trabalhar por questões várias, e aquele pai que, ponto, é cristão, é religioso, está preocupado com a formação moral do seu filho, mas uma moral alicerçada na cultura daquela família, porque a moral pode ser muçulmana, pode ser cristã, pode ser judaica. A moral depende muito da cultura de cada família. Portanto, aqui a minha obrigação financeira para com os meus filhos, primeiro o pai é um investidor ao filho. Ok? Portanto, porque eu estou a sustentar o meu filho, quer queiramos, quer não, com o objetivo de amanhã também me sustentar. Vai chegar uma altura em que eu não vou ter nem forças, se calhar também nem dinheiro. E às vezes estou em um país em que o apoio social não existe, ok? Há países, africanos principalmente, em que a segurança social é uma fantasia, não existe, ok? Portanto, está ali a instituição, mas se fores para lá, saberes da tua conta, não existe, não tem nada ali. As empresas nem sequer pagam esse subsídio porque o Estado não fiscaliza, ok? Portanto, o pai, do ponto de vista financeiro, para os filhos, é um investidor. Okay? Por isso é que eu tenho a obrigação, quer eu queira, quer não, quer eu tenha estudado ou não, de formar o meu filho, de colocá-lo na escola. Okay? Não é só porque ir para a escola é tradicional, todos os filhos vão, bem, porque eu sei que o meu filho da escola vai ter acesso às primeiras ferramentas, porque, claramente. Depois, eu em casa tenho que dar educação acrescida, como por exemplo a leitura diversa. Nós às vezes damos aos nossos filhos livros só de contos, leitura não literária, leitura literária, contos não só. Portanto, eu também devo dar ao meu filho, portanto, aquelas leituras que lhe possam obrigar a pensar e a crescer por si próprio. Portanto, eu, enquanto investidor, quando olho para o meu filho como sendo é o meu terreno, eu tenho a semente, eu sou investidor, claro, vou já lhe formando, vou-lhe educando desde os seus talentos. Portanto, eu percebo que o meu filho tem mais talento na área B, razão pela qual os pais devem experimentar os filhos em vários talentos, futebol, natação, basquetebol, colocá-lo em todos possível, e para que depois o próprio descubra onde é que está a sua vocação. Na leitura, na escrita, na música, hoje em dia também, produção de conteúdo, hoje temos filhos youtubers também, portanto, eu vou colocando o meu filho em vários exercícios e até que ele próprio descubra, ou eu próprio, porque às vezes meus filhos não percebem, né, que esta ali é a minha vocação, até que eu próprio descubra que de facto o meu filho é melhor ali e eu vou investindo nisso. Okay? E para que amanhã, cedo ou tarde, porque nós nunca sabemos quando é que seremos inválidos, né? Eu posso ser inválido daqui a 5 minutos, nunca sabemos. Né? Eu acho que a primeira função financeira do pai é de olhar para os filhos sendo investidor. Eu sou investidor, depois claramente promover a leitura em casa, porque com a leitura ele não só vai ter conhecimento religioso, conhecimento moral. Falando de religioso também, os pais não podem descartar a possibilidade de, mesmo que não creem em Deus, colocar o filho numa formação religiosa, porque é importante, porque é lá onde os filhos irão receber o valor
valores morais e naturais, né? Portanto, amar o próximo como a ti próprio, por exemplo, não fazer ao outro aquilo que não gostavas que fizesse. Portanto, um conjunto de educação moral e cívica, religiosa também, alicerçada na cultura daquela família, né? Uma educação financeira, né? Quando eu vou formando o meu filho, pensando na forma como é que, nesta sua vocação, nessa sua arte, poderá gerar também dinheiro, porque mais do que investir no filho, é pensar como é que este meu investimento, ao meu filho, me poderá amanhã gerir receita, né? Portanto, razão pela qual muitos pais, né, olham os filhos começando a pôr na escola de futebol, porque é ali onde há mais dinheiro. Portanto, eu acho que os pais não podem perder essa visão, e não é mal nenhum. Portanto, Claro. educar os filhos com vista a amanhã receberem mais profito, até não é por os pais, é mesmo para o próprio filho. E também assim nós quebrarmos o ciclo de pobreza que existe em muitas famílias. Né? Infelizmente, estamos a olhar para países africanos, principalmente, em que os filhos, se não se derem bem na educação, né, em forma normal, não têm outras vias, como desporto, não há artes, quase não existem. Na Europa, por exemplo, já é diferente. O filho não consegue sair pela formação né, tradicional, ir para a escola e conseguir trabalho e depois empreender, se possível. Mas nos nossos países, não. Ou tu consegues pela formação tradicional, ou não há outra saída. Portanto, e os pais têm também essa obrigação de, se as condições estruturais do país não permitem isso, eu começar a pensar já também nisso. Pá, os filhos devem crescer numa dimensão mais ampla, de forma a que amanhã não lhes possa faltar o que me faltou, ou então que possam ter mais do que eu tive ontem. Uhum. Abraço aí temos pontos importantes, antes e agora também, que é o facto da tecnologia, das redes sociais, etc., também tem influenciado muito no papel do pai em casa e até criando novos pais, digamos assim, pais mais modernos. Exato. Mas que evolução sofreu o papel do pai nos dias que correm? Ponto. Nós temos várias evoluções. A primeira tem a ver com a questão ligada a... Este ponto tem aqui uma apresentação, temos aqui a dinâmica do género. Né? Então, hoje os pais, né? Eu já percebi que eu e o Gomes somos pais diferentes. Eu sou mais tradicional e percebi que o Gomes é mais light. Né? Ainda bem que estamos em visões diferentes. Né? Hoje os pais lidam com a questão da dinâmica do género, né? Os filhos hoje têm direito, em alguns países, os filhos têm direito aos 6 anos decidirem que não são homens, são mulheres. Ou são mulheres, não são homens. Portanto, essa questão ali. E os pais tradicionais, como eu, por exemplo, têm dificuldades em lidar com essas questões. São rígidos, não aceitam até que o filho amanhã atinja 18 anos, depois amanhã ele por si próprio decida isso. Outros pais já permitem que isso aconteça sem analisarem claramente as consequências dessa decisão. Ponto. Portanto, a primeira dinâmica, a primeira situação difícil, o primeiro desafio que os pais estão a encontrar é em relação à dinâmica do género. Portanto, como é que um pai pode lidar, né, cedo ou tarde com um filho, né, dizer que papai, eu hoje já não sou homem, sou mulher, ou então não sou mulher, sou homem. Como é que os pais devem preparar-se e quantos pais hoje estão preparados para esse desafio? Portanto, eles grandes, ok? E que isso vai obrigar-nos, nós, os pais tradicionais, como não, a nos revermos, a nos reeducarmos também em relação a estes novos fenómenos que sempre existiram, mas que nunca foram divulgados em muitas paragens. Né? Tem a questão da globalização, né? Portanto, onde o pai não sabe mais como é que vai educar Desculpa interromper, Joaquim, mas também é importante também referirmos aqui que na dinâmica do género não existe só a escolha, não é escolha, mas sim uma orientação sexual, que não se parte só do homem e da mulher. Há muito mais que isso e, como disseste, sou um pai muito mais light e eu consigo perceber claramente que nessa dinâmica do género que tu acabaste de falar, que não podemos só reger relativamente a 2 géneros sexuais. Não é? Exato. Porque há pessoas que não sentem nem mulher nem homem. E isso complica mais. Sim, complica mais para pessoas que realmente não querem ver a evolução dos tempos, digamos assim, na verdade. As pessoas que são mais tradicionais. Porque, na verdade, é assim, se tens um filho e queres a sua total liberdade, não podes privá-lo dessa liberdade que ele quer ter. E tens que lhe dar a opção de escolha. Quando digo opção de escolha, não é a opção de escolha sexual, porque tu não escolhes o sexo que tu gostas, tu não escolhes a tua orientação sexual. Sentes. Exato. Simplesmente assim. Certo. Eu acho que é muito importante nós que deixamos os nossos filhos, neste caso, tendo em conta que é o dia do pai, os nossos filhos realmente conseguirem conseguirem aqui perceber em que caminho estão na sua vida. Exato. E temos que ser nós as bases para que realmente, e o suporte para que eles realmente consigam fazer uma escolha acertada. Exato. E é um pouco erróneo dizermos que a dinâmica do género passa só por homem e mulher, quando é muitas coisas, não é? Exato.
E eu acho que é só que mesmo frisar essa importância sim, da dinâmica do género. Exato, concordo imenso e cada vez mais vai aumentando essa dinâmica e cada vez mais vão surgindo novos géneros isso pode acabar em um livro de 200 páginas porque percebo a dimensão desta questão, a dificuldade de compreender também. Por isso é que eu digo que os pais hoje os pais têm essa dificuldade, têm este desafio de compreender os fenómenos, ok? Então, quantos géneros existem? São ilimitados, né? Se calhar amanhã irão surgir mais alguns, ok? Que vão se descobrir, né? Então, o pai aqui é um dos mais massacrados com isso, principalmente aquele pai que nasceu antes dos anos 90, principalmente até perceber como é que isso funciona, como é que eu não sinto isso, como é que eu só tenho atração por mulheres. Como é que ele agora vai me dizer que tem atração por homens? Portanto, são questões que, claramente, psicólogos, pessoas ligadas à medicina também são chamados aqui para melhor analisar este tema. Mas, sim, mas os pais têm, sim, esse desafio que é imenso. Também quer falar, são ligados à globalização, né? Que também é outro desafio, onde os pais, portanto, como chega uma altura em que não sabe como é que foi educar o meu filho, porque ele vê como é que outros pais educam, ele vê o que o filho traz, ele acaba por perder-se em todo este conjunto de agentes que participam na educação dos nossos filhos, ok? Portanto, eu acho que sim. E passa muito por ser um modelo também familiar, não é? Exato. A questão ligada ao modelo familiar, estamos agora a observar, né, as famílias monogâmicas, poligâmicas, aquelas famílias onde a poliandria, onde a mãe é a líder, aquelas famílias onde só a pai, onde só a mãe, onde há 2 homens. Portanto, esses modelos familiares são também um desafio para o meu filho, okay, que vive numa casa em que o pai, a família tradicional, o pai é homem, mulher e a criança, e tem amigos onde na sua casa tem 2 homens, ou na sua casa tem 2 mulheres. Portanto, eu não só estou aqui não é, a formar o meu filho com base, né, as minhas obrigações, como também como lidar com outros fenómenos das casas dos seus amigos, porque ele claramente vai passar alguns dias na casa do colega e chega lá e encontra 2 homens que é o pai ou a mulher, ou então os 2 são mulher. Portanto, eu também tenho essa obrigação de lidar com esses modelos familiares, ok? Portanto, por exemplo, eu digo assim que a nossa educação moral, né? Que falamos moral, falamos aqui a questão do tema, né, que tem a ver com a minha própria cultura, né, enquanto que a minha cultura é a cultura dos meus pais, né. Depois, claramente, na minha família, alguém vai criar também a sua própria cultura, ok? Mas até hoje, na minha geração ainda conservo as dos meus pais. Eu não sei se os meus filhos vão quebrar a minha, vão criar as próprias, ou irão criar uma segundo um bocadinho dos pais, um bocadinho da sociedade, um bocadinho da sua própria cosmovisão. Mas sim, eu acho que os pais têm a obrigação dupla de lerem esses contextos para depois saberem, mais do que rejeitar, porque alguns pais rejeitam, claro. Isso não existe, não, mais do que rejeitar é compreender e nos informarmos sobre essas questões, modelos familiares, a dinâmica de género, a questão ligada à educação financeira, que eu nunca recebi, mas eu preciso ensinar aos meus filhos. Portanto, mais do que rejeitar estes fenómenos todos, nós os pais agora temos a saber que voltamos a estudar, ler, para podermos dar aos nossos filhos melhor subsídio, até porque, cedo ou tarde, eles também irão tirar conclusões próprias, para ter que nós cumprimos com a nossa obrigação. Joaquim, aqui também para terminarmos, e falando ainda do tema da economia, estamos aqui a fugir um pouco e a voltar a fugir um pouco, mas faz parte, tendo em conta o dia que é, não é? Eu acho que é importante abordarmos aqui vários temas dentro de um tema só. Como é que um pai se posiciona quando não consegue sustentar a família? Ponto. Esta é uma das maiores dores dos pais, porque, como eu disse no princípio, né, portanto, o pai, mesmo que ninguém lhe diga, ele sabe que é minha obrigação sustentar os meus filhos, a minha mulher, os meus filhos. Mesmo que ninguém lhe diga, ok? Eu também brinquei dizendo que até aquele pai que foge, ele foge porque sabe que tem aí uma responsabilidade. Portanto, quando essa questão se resolve, no princípio, na escolha da parceira, muitas das vezes nós, né, portanto, nem nos relacionamos com pessoas sem lermos se de facto acontecer alguma coisa aqui. Se ela engravidar, né? Será que ela está em condições de me sustentar caso eu não consiga sustentar a minha criança? E se acontecer agora uma gravidez, será que eu consigo sustentar a criança? Esse problema resolve-se na altura da escolha do parceiro, né? Porque o filho é consequência de uma relação, né? Portanto, eu acho que e quando isso acontece, nós africanos temos ainda temos a sorte de termos uma família global que acolhe os filhos dos meus filhos, ok? Na Europa, portanto, o filho é teu e apenas teu. Portanto, claro, o Estado dá um certo apoio, mas não é suficiente. Eu acho que nós, os jovens e os futuros pais, devem ler essa questão primeiro, na escolha do parceiro. Claro, hoje em dia
pode-se ter filho sem ter uma parceira, ok? Isso também são questões ligadas às pessoas que também têm mais algum fundo financeiro, podem pagar uma barriga de aluguer, mas para quem quer formar uma família tradicional, tem que saber que a escolha do parceiro influencia bastante, para que quando e se eu não puder sustentar meus filhos, a minha parceira vai me sustentar por algum tempo, porque o homem, claramente, quando não sustenta filho, sente-se inútil naturalmente. Mesmo aqueles homens que são os chamados chulos, quando são sustentados, também claramente também sentem-se infelizes na sua solicitude. Okay? Eu acho que a primeira questão que se coloca aqui é na escolha do parceiro, e sabemos escolher para que quem já errou hoje, que amanhã quiser mais escolher, portanto, tenha atenção a essa questão, porque acaba por tornar o homem inútil, e muitas das vezes muitos homens vão por desistir da vida porque não conseguem cumprir com o seu papel básico, que é sustentar a sua prole. Joaquim, um prazer falar contigo sempre, e discordar em vários temas. Joaquim, foi um prazer.